Abra comigo, por favor, o texto de Apocalipse capítulo 12, verso 1. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal. Um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Verso 13. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Até aqui a nossa leitura. O Espírito Santo de Deus fale conosco nesta noite. Amém, queridos? Bom, o livro de Apocalipse tem 2 grandes partes. 2 grandes partes. Do capítulo 1 ao 11, fala da perseguição do mundo à igreja e os juízos de Deus sobre este mundo. E do capítulo 12 ao 22, fala do ataque do quarteto do mal à igreja. Esse quarteto é o dragão, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia. Mas também fala da vitória de Cristo e da sua igreja sobre esses inimigos. E no capítulo que nós acabamos de ler, este capítulo 12, há 3 cenas bem distintas. Veja só que interessante. A primeira cena, verso 1 ao 6, fala da luta do dragão contra Deus e seu Messias.
Aí uma segunda cena, versos 7 ao 12, é a luta do dragão contra Miguel e os anjos de Deus. E aí vem, gente, uma terceira cena, verso 13 ao 18, que é a luta do dragão contra a mulher, a igreja. Mas interessante e importante observar que em todas as três lutas, o dragão, que é o diabo, é derrotado. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Gente, o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação dada ao apóstolo João, este livro contém muitos simbolismos, muitas imagens, que nós precisamos ter um entendimento correto. De repente, alguns aqui leram comigo o texto, mas estão dizendo, não entendi nada. Parece que ficou um pouco difícil, né? O entendimento, mas eu quero ajudar você nessa interpretação e falar aqui de 4 imagens que nós encontramos nesta passagem, neste capítulo. E a primeira imagem que eu quero falar para vocês é a imagem da mulher. Qual é a primeira imagem, irmãos? A imagem da mulher. Olha o que diz o verso 1 e 2. É importante que você mantenha o texto aberto. Não feche a sua Bíblia, mantenha aberto, por favor. Veja só, verso 1 e 2. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E diz o texto que ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então veja, queridos, veja. Num primeiro momento aqui, essa mulher simboliza o povo de Israel. Num primeiro momento. As 12 estrelas representam as 12 tribos. As 12 tribos de Israel. Essa mulher aqui, que é o Israel de Deus, engravida e dá à luz aquele que seria o Salvador, Jesus. E aí, num segundo momento, esta mulher simboliza todo o povo de Deus na terra. Um povo que sofre e é perseguido. Amém até aqui? Vamos para a segunda imagem. Que o texto mostra. É a imagem do dragão. Qual é a imagem, irmãos? Dragão. Veja comigo o verso 3 e 4. Então apareceu no céu outro sinal. Um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Então veja, dragão, irmãos, é um animal lendário que nunca existiu. Como eu disse para vocês, o livro aqui do Apocalipse é um livro cheio de simbolismos, de figuras, de imagens. A raiz hebraica da palavra dragão tem relação com a palavra serpente. E diz o texto que o dragão é vermelho, a cor do sangue e da guerra em Apocalipse. E também diz o texto que ele tem 7 cabeças e 10 chifres e coroas. O que significa isso, gente? Mostra aqui a extensão do seu domínio na terra. E o texto ainda diz que a sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Veja, o que são essas estrelas? São as hostes angelicais. Então, o dragão é Satanás. O dragão é quem, gente? O dragão é Satanás, que na sua queda arrastou 1/3 dos anjos do céu. Você pode conferir também, depois, no Velho Testamento, o livro de Daniel, no capítulo 8, verso 10, e também conferir o que eu estou dizendo no Novo Testamento, no livro de Judas, no verso 6. Não tem capítulos o livro de Judas, vá direto no verso 6.
Agora, meus irmãos, qual o propósito do dragão, hein? Qual é o propósito? Gente, o texto está dizendo para nós, devorar o filho da mulher. Olha o que aqui diz o verso 4, está com a Bíblia aberta. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar. Para o quê? Devorar o quê? Devorar o seu filho no momento em que nascesse. E no verso 9 diz que esse dragão é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Então, gente, o objetivo do dragão era destruir Jesus. E a gente comprova isso quando nós vemos na história, na Bíblia. Por exemplo, numa primeira tentativa do dragão destruir Jesus, a gente vê isso quando os magos do Oriente avisaram Herodes que um novo rei nasceu em Israel. E o que é que Herodes fez? Ele mandou matar todos os meninos de até 2 anos de idade. Essa foi a primeira tentativa do dragão matar Jesus, o dragão que é o diabo. A segunda tentativa está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, quando Jesus ficou 40 dias no deserto sem comer, sendo tentado pelo diabo. Foi a segunda tentativa. E a terceira tentativa do dragão matar Jesus, queridos, foi no Getsêmani. Ali, Jesus sentiu uma agonia, uma tristeza profunda, e o diabo tentou desviá-lo da cruz. O diabo tentou o quê? Desviar Jesus da cruz. Então aquele negócio meio romântico, que às vezes dizem por aí, né, que o diabo fez festa. Teve festa no inferno quando Jesus foi para a cruz. Isso é um engano. Vocês já viram isso por aí? Houve uma festa no inferno, que quando Jesus estava na cruz, era o fim de Cristo. Gente, isso não é bíblico. Não foi isso que aconteceu, porque o diabo tentou desviar Jesus da cruz. Tanto que, certa vez, Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás, porque Pedro estava sendo usado pelo diabo para tentar desviá-lo da cruz. E Jesus disse, eu te conheço, para trás de mim, Satanás. Porque, gente, o diabo tentou desviar Jesus da cruz porque ele sabia que seria a derrota dele. Amém, meus queridos? Agora vem uma terceira imagem que eu quero deixar ao seu coração. A terceira imagem, qual é? O filho. Veja comigo o verso 5. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Quem é o filho aqui, gente? O filho é uma referência a Jesus. Como também diz lá o Salmo 2, no Velho Testamento, fazendo referência a Jesus, dizendo que ele vai governar as nações com cetro de ferro. Isto é, Jesus vai governar com todo poder e autoridade. Aleluia! Aliás, queridos, nós estamos aqui por causa dele. Nós adoramos a Deus por meio dele. E é a ele que nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E que seja assim pelos séculos dos séculos. Louvado seja Cristo. Aleluia, queridos. Então veja, aquele filho Jesus que cresceu, como diz a Bíblia, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus, que depois foi injustiçado, foi rejeitado, torturado e morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, sentou-se à destra do Pai, recebeu de volta a glória que tinha antes da fundação do mundo. Esse filho Jesus agora se tornou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e a melhor notícia é que em breve ele voltará. Aleluia! Louve a Deus! Você pode aplaudir forte, dando glória a Deus aí ou não? Vem uma quarta imagem.
A quarta imagem, qual é? A guerra. E aí, num primeiro momento, é a guerra. O dragão contra a mulher. Verso 6. Veja lá comigo o que é que diz o texto. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Gente, essa mulher aqui, que representa Israel e a igreja, ela é perseguida ao longo da história. É perseguida. E aí eu vou dizer uma coisa que eu acho triste e lamentável nos dias de hoje. É muito triste ver hoje em dia uma teologia que despreza a verdade da palavra de Deus, irmãos. É lamentável, é triste. O evangelho que nós temos visto por aí é um evangelho triunfalista, de glória, de vantagens, de conquistas materiais. Apenas aqui na terra, conquistas, aqui nesta terra, que só prega prosperidade. Gente, e é este evangelho que atrai milhares de adeptos. O que eu estou pregando a vocês não é um tipo de mensagem que atrai público. Não. Mas se eu fizesse uma série de mensagens, você vai vencer. Você vai ser muito próspero e rico. Talvez a gente teria que sair daqui deste lugar e ir para um outro lugar maior, porque muitas pessoas estariam presentes. É ou não é? Então é muito triste quando a gente vê isso, que o que se prega hoje, o que as pessoas vão atrás é desse tipo de evangelho, que só prega essa prosperidade, glória, vantagens, eu posso, eu sou, eu conquisto. É um evangelho triunfalista. O centro é o homem. É lamentável, queridos, mas a verdade da Escritura é que a igreja, que somos nós, será sempre perseguida. Isso ninguém prega. Isso ninguém quer falar. E nós somos perseguidos em todo lugar. Somos perseguidos na faculdade, no trabalho, pelos vizinhos, pelas pessoas, enfim. Nós somos perseguidos por quê? Porque nós somos de Jesus e nós somos fiéis à palavra de Deus. E o verso 6 mostra claramente que a igreja será sempre perseguida e fugirá por desertos e campos. É o que diz o texto aqui. Mas por outro lado, queridos, glória a Deus, porque essa igreja perseguida sempre terá o sustento, a proteção e o cuidado necessário do Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. Sempre nós teremos este cuidado. O Senhor é bom, é ou não é, gente? E o texto declara que foi preparado para aquela mulher um lugar no deserto. Foi preparado para aquela mulher o quê, irmãos? Um lugar no deserto. Aí eu fico pensando, queridos, quantos desertos nós enfrentamos na vida, não é verdade? Quantos desertos, quantas lutas, quantas dificuldades. É impressionante, muitos são os pedidos de oração por necessidades específicas. Sempre nós temos em nossos cultos, em nossos encontros, pessoas que vêm e pedem oração por alguma necessidade específica. E eu sei aqui que todos nós temos algumas necessidades e temos colocado em oração diante de Deus, sim ou não? Mas e por que isso? Porque todos nós atravessamos os nossos desertos nesse mundo. Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições. O que é que Jesus disse? No mundo tereis aflições. Mas uma coisa é certa, meu irmão, minha irmã. Ele também declara, como eu venci o mundo, vocês também vencerão. Oh, aleluia. Ele nos capacitará para isso, queridos. Ele vai te dar graça. Aleluia. Agora, sempre haverá um lugar de refúgio e descanso. Sempre haverá um lugar de proteção e bênção do Senhor para nós. E, gente, a mulher tinha um lugar de refúgio no deserto, diz o texto. Olha lá o verso 14. Diz que foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. Foram dadas à mulher o quê, querido? Você pode ler aí? As duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar
para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Olha, quando eu olho aqui esse trecho, logo me vem à mente o texto de Isaías 40:31, que diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, a notícia que eu dou a você, meu irmão, minha irmã, nessa noite é que a igreja pode sim voar alto. A igreja pode voar alto apesar de todas as provas. Quantos vivem tribulações, provas, dificuldades? Quantos aqui? Levantem as mãos. Quero dizer para você, você pode voar alto apesar das provas que você tem enfrentado, das lutas, tribulações, crises, perseguições. Igreja do Senhor, voemos alto. Voemos alto, queridos. Voemos alto e tenhamos uma visão longa, como a da águia que vê a sua presa de longe. A igreja de Apocalipse 12 aqui recebe as asas de uma águia para voar, subir e ter a visão de cima. Então, a gente conclui o seguinte, que a igreja do Senhor, ela é dotada não só de proteção, como eu disse para vocês, mas também de capacitação. Aleluia! É o Senhor que dá graça, é o Senhor que capacita para a igreja avançar. Nós vamos avançar. Nós vamos avançar. A igreja do Senhor avança. Você crê assim ou não? E diz o texto agora no verso 15: e o dragão fez jorrar da sua boca água, como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Verso 15. Veja que o desejo do dragão aqui, qual é? É afogar, é destruir a igreja. Mas o verso 16, observe, diz que a terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Isto é, queridos, com o seu poder, Deus faz esses rios que querem sufocar a igreja serem engolidos pela terra em nome do Senhor dos Exércitos. Ah, queridos, eu quero declarar uma palavra importante ao seu coração e que você receba pela fé nesta noite, em nome de Jesus. A palavra que eu quero declarar é a seguinte: creia. Creia, meu irmão, minha irmã, que os rios que têm se levantado contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, Deus se encarregará de abrir a terra e fazê-los engolir. Deus nos livra das nossas tribulações. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Deus nos livra das nossas tribulações e não deixa o rio nos afogar, porque Ele tem um lugar de descanso, Ele tem um lugar de refrigério e proteção para todos nós no meio do deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Receba em nome de Jesus. Ele vai cuidar de você. Há um lugar de proteção e descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus aí ou não? Oh, meu irmão, minha irmã, o Senhor tem abençoado a sua igreja. E as suas misericórdias se renovam a cada dia, a cada manhã, e é por isso que nós estamos aqui. Deus tem sido bom em todo tempo, e em todo tempo Deus tem sido bom, e a igreja está coberta, a igreja está protegida. Glória a Deus, glória a Deus. E o verso 12 diz, veja, celebrem-no, celebrem, celebrem. Isto é, queridos, nada de tristeza, nada de depressão, nada de angústia, nada de ficar remoendo o passado, nada de carregar culpa, nada de ficar remoendo o passado e as suas dores, que todo sentimento ruim vá embora nesta noite, em nome de Jesus. Todo sentimento ruim que você tem carregado aí na sua vida, que caia por terra agora, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia!
Celebre! Celebre, meu irmão, minha irmã. O que passou, passou. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo na sua vida. E o Senhor está dizendo: eis que faço novas todas as coisas. É isso que Ele quer fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Louvado seja o nome dEle. Então nessa noite rejeite toda a mentira do diabo que tenta te levar de volta ao seu passado. Satanás já foi derrotado na cruz do Calvário. Aleluia! Aleluia! Então não aceite, rejeite toda acusação ou culpa pelos seus pecados, pelos seus erros. Se você se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados, a Bíblia diz que você foi perdoado e lavado no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus. E então Deus se esquece dos seus pecados. E a melhor notícia que a gente pode ouvir nessa noite é que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Saiba de uma coisa importante: o Senhor é a tua defesa, Ele é a tua rocha, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu escudo, Ele é socorro presente na hora da angústia e faz você caminhar em vitória e em triunfo para a glória do nome dEle. Em nome de Jesus. Amém. Mas como a mulher vence? Como? Como a igreja? Mulher representa a igreja. Como a igreja vence? Verso 11, veja lá. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Forte o texto, hein? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e que mais? Pela palavra do testemunho que deram. Continue a leitura. Diante da morte, não amaram a própria vida. Então, como vencer, queridos? Como a mulher vence, como a igreja vence, como vencer todas as coisas? Está aqui a resposta: pelo sangue de Jesus e pela obediência a Deus. Como é que a gente vence? Pelo sangue de Jesus e pela obediência a Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, podem até atacar você, podem se levantar contra você, podem te caluniar, acusar você, mas você vai seguir adiante, sendo firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Você vai seguir adiante, sendo fiel ao Senhor e andando conforme a sua palavra, não amando a própria vida, mas renunciando tudo por amor a Cristo. Oh, meu irmão, minha irmã, esse aqui é o futuro do povo de Deus representado nessa mulher. E o texto diz que o dragão perseguiu a mulher, a igreja. Ele perseguiu e tentou destruí-la. Ele lutou contra o povo de Deus e diz o texto agora, verso 17, o dragão irou-se contra a mulher. O que aconteceu agora? O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Veja, é interessante quando eu leio esse trecho, porque o dragão, que é o diabo, ele tem se levantado nas nações contra os cristãos, exigindo que eles neguem a sua fé publicamente. E muitos morreram por não negarem a sua fé em Jesus. Nós já vimos reportagens na televisão de cristãos sendo decapitados por não negarem a sua fé em Jesus, sendo lançados ao mar para serem comidos por tubarões, queimados. Não é verdade? E eu quero dizer para vocês que o sangue destas pessoas, o sangue desses mártires, está clamando diante de Deus e haverá juízo. Haverá juízo. Deus é o justo juiz e Ele vai julgar todas as coisas. Você crê nisso ou não? Mas aí,
vem a guerra final contra o dragão. E olha que interessante, no verso 12 diz que o dragão ficou cheio de fúria. O dragão ficou cheio de fúria, irado contra a mulher, contra a igreja. Pois sabe, diz o texto, que lhe resta pouco tempo. Gente, e aí você vai observar o seguinte, que até o final desse capítulo, o dragão ainda não foi destruído. Não. E no verso 18, diz que ele se pôs em pé na areia do mar. Assim encerra o capítulo que nós acabamos de ler, capítulo 12. E aí você pergunta, mas então, Ronaldo, tudo termina assim? É assim que vai terminar? Não há saída? Essa guerra não terá fim? Não vai ter um ponto final? Eu quero que você saiba, meu irmão, minha irmã, que Satanás já recebeu a sua sentença na cruz do Calvário. Aleluia! Cristo e a sua igreja seguem avançando e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Aleluia! E no fim dos tempos, o dragão, que é o diabo, será totalmente e definitivamente destruído. Veja o que é que diz agora Apocalipse capítulo 20. Nós estamos no capítulo 12. Corre lá para o 20. Um pouquinho mais para frente, no verso 7. Olha o que é que diz. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. E então será o fim da guerra e a derrota do diabo, queridos. Mas Jesus nos deixou um recado. Jesus deixou um recado para todos nós. Em Apocalipse capítulo 22. 2 capítulos à frente, por favor. Capítulo 22, verso 7. Olha o recado que Jesus deixou para todos nós aqui. Para todos nós. Preste atenção neste recado. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar o quê? Justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Aleluia! O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro.
Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, vem em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém. Você pode aplaudir bem forte, esse é o recado de Jesus. É Jesus falando com a sua igreja. É Jesus falando comigo e com você. Eu quero concluir essa mensagem, irmãos, e dizer que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Mas a nossa luta não é contra pessoas. É contra Satanás e os seus demônios. Satanás está em guerra contra nós, a igreja de Jesus. E eu quero dizer para vocês que nós não estamos completamente blindados. Esta segurança não é aqui na terra. Esta segurança nós teremos apenas no lar celestial, onde lá não haverá mais luto, dor, choro, lamento. Nós estaremos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para todo sempre. Mas aqui, enquanto vivermos nessa terra, nós não estamos completamente blindados. Virão provações, dificuldades, crises, tentações. E nesta batalha, só Deus, queridos, só Deus pode nos dar esperança, renovar as nossas forças e nos dar a vitória. É só o Senhor. Portanto, como diz o salmista no Salmo 55, 22, entregue suas preocupações ao Senhor e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Aleluia! Então creia em nome de Jesus nesta noite. Creia. Deus te sustentará no meio das crises, das tribulações e adversidades. Não há nada impossível para o Senhor. Nós podemos sim, queridos, descansar sabendo que esta guerra já foi ganha. Cristo venceu, Ele é o Rei poderoso, vitorioso, e nele nós somos livres, nele nós podemos todas as coisas, nele nós somos mais que vencedores. Aleluia! E este é o recado de Jesus para mim e para você nesta noite. Jesus está dizendo: eis que venho em breve. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda essas palavras. E Jesus diz: eu venho buscar a minha noiva, a minha amada igreja. E Ele diz: e eu direi: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Portanto, queridos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus.